Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, aqui pelo canal do Boi, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela TV Imaculada Conceição. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aí contigo na sua casa, na sua fazenda, no seu escritório e a partir de agora trazer as informações que interessam ao seu negócio e garantem melhor rentabilidade. E no programa de hoje nós vamos falar a respeito das previsões atualizadas para a exportação de soja. Nós dizíamos já na segunda-feira que há uma situação um pouco melhor agora, uma visão de as exportações brasileiras chegarem a 70 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Vamos saber um pouco a respeito da situação do arroz e os preços mais baixos lá no estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar também de milho, questões técnicas e também o que foi discutido num grande evento promovido pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar, que aponta que os norte-americanos querem comprar milho do Brasil para produzir etanol lá. Você vai acompanhar também aqui no Agricultura BR informações do mercado físico, do mercado futuro, análises desses mercados e muito mais. E o programa de hoje começa falando a respeito de um assunto que está ligado tanto à cadeia produtiva de carnes, ao complexo carnes, quanto também às cadeias produtivas de grãos, o complexo grãos. Olha só, o Vietnã informa que tem um abate aí em cerca de 2,5 milhões de animais. Isso ocorre para tentar conter a disseminação do vírus da peste suína africana. É importante ressaltar que a peste suína africana, apesar de falarmos muito da China, ele está extremamente instalado sobre a Ásia. E a Ásia vai tendo que ter as suas medidas para conter aí a proliferação. E com isso, tendo que comprar carnes de outros países, principalmente do continente americano. Eu falei de China e é inevitável falar de China. Isso porque também há informações de que os chineses já não têm mais condições de continuar estocando carne suína congelada. Essa carne suína congelada aconteceu para evitar a proliferação da doença, muita gente adiantou os abates por lá. Esse abate adiantado congelou essa carne e já chegou ao limite ali de estocagem, de armazenamento de carne suína na China. E é sobre estes assuntos, peste suína africana, no Vietnã, na Ásia, na China e também como que o Brasil se posiciona nesse cenário, que eu converso com Walter Puga Júnior, abro o programa com ele, porque o assunto pode ser bom aqui para o Brasil, para o complexo carnes Puga e automaticamente para os grãos também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O Vietnã já sacrificou, segundo agências internacionais de notícias, Fabiano, 2,5 milhões de suínos para conter o avanço da peste suína africana no país. O Vietnã já sacrificou 2,5 milhões de suínos para conter a disseminação desse surto que ameaça infectar todas as províncias do Vietnã. É o que disse um representante do Ministério da Agricultura. Esse vírus, que é fatal para suínos, foi detectado pela primeira vez no Vietnã em fevereiro agora. Espalhou-se, então, por 58 das 63 províncias do país, segundo informações do chefe de epidemiologia do Departamento de Saúde Animal lá do Vietnã, o Nguyen Van Long. Ele mesmo concedeu informações a respeito do assunto. Um outro representante do mesmo departamento, do Departamento de Saúde Animal do Vietnã, disse que é uma questão de tempo até que o vírus chegue a todas as 63 províncias do país. Aliás, ele falou sobre a condição de anonimato, porque não estaria autorizado a falar com a imprensa, mas confirmou que o avanço é muito rápido. Em março, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, já aconselhou o Vietnã a declarar surto de peste suína como uma emergência nacional, mas ainda isso não foi decidido pelo governo. A carne suína lá no Vietnã responde por 3/4, ou seja, mais de 60%, quase 70% do consumo total de carne do Vietnã. Um país que tem 95 milhões de pessoas, a maior parte do rebanho de 30 milhões de suínos são criados em fazendas, é consumido lá mesmo, portanto, é um peso para a economia. Para você ter uma ideia, a indústria de carne suína no Vietnã é avaliada em mais de 4 bilhões de dólares e responde por 10% de todo o setor agrícola. Bom, se há problemas no Vietnã,
Lógico, provavelmente terão de importar carnes também, aumentar o consumo de outras proteínas, seja carne bovina, que não é um costume tão acentuado lá, mas principalmente de aves, né? Agora, a China está no mesmo caminho, e você lembrava disso agora há pouco, comprando e adquirindo carne, mas a China já está quase sem espaço para armazenar carne importada. Aliás, esse assunto foi destaque na agência internacional de notícias Bloomberg nesta manhã. A China tenta importar o máximo de carne possível para compensar a queda na oferta de carne suína, provocado também pelo avanço da peste suína africana. Agora, o país enfrenta um outro problema, destaca a agência Bloomberg. Quase não há mais espaço para armazenamento em câmaras frigoríficas nos principais portos chineses, né? Os importadores já armazenaram uma grande quantidade de carne, esse é o fato, né? Principalmente carne de porco e carne bovina, e as câmaras frigoríficas de portos nas regiões de Tianjin, Xangai e Dalian agora estão quase completas. Quem prestou a informação foi Wang Zhen, ele é do subcomitê de logística da cadeia frigorífica lá na China. Bom, os importadores procuraram trazer carne para o país, lógico, para compensar a falta de carne suína, e tentam armazená-la antes de levar ao interior, porque no interior não há câmaras frigoríficas com capacidade para suportar por muito tempo o armazenamento de carne, né? A falta de capacidade de armazenamento pode limitar, inclusive, a oportunidade dos processadores globais de carne que buscam fechar acordos com a China. Entre eles, lá, o Reino Unido, a Alemanha, a Rússia e a Índia são alguns dos países que tentam também vender carne para a China. As exportações de carne de aves do Brasil já dispararam este ano rumo à China. A China comprou uma quantidade recorde de carne em abril, sob impacto dessa gripe suína, amplamente noticiado. Isso, lógico, trouxe um movimento para a cadeia no Brasil, mas já temos alguns problemas. Agora, a maioria dos importadores, Fabiano, importante notar, comprou carne em março e abril e é provável que liberem os estoques quando tiverem lucro apenas entre 3% e 5%. Os preços atuais não são rentáveis para a venda neste momento. Há também um forte abate de quem ainda não teve contaminação da peste suína, portanto, há uma oferta grande de carne no mercado chinês interno. E enquanto os preços não melhorarem, esses importadores não devem liberar a carne dos portos. Mas já não tem mais como estocar carne que está chegando agora. Portanto, de olho na informação, porque isso pode limitar, inclusive, a compra de carne dos chineses, pelo menos por hora. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Olha, essa questão dos embarques aqui, brasileiros principalmente, nós temos acompanhado, você tem os números aqui semanalmente no Agricultura BR em relação ao que os frigoríficos têm embarcado de carne bovina, carne suína e também carne de frango. E é inegável, há uma situação muito mais favorável para o complexo carnes do Brasil. Nós normalmente não entramos muito nesse mercado, mas esse fator aí que está escrito na tela, ele tem garantido algumas situações aqui no país que são importantes. Uma delas, que eu destaco, o preço do traseiro praticado na maior parte das praças produtoras do país, falando de gado de corte, falando de gado bovino. O preço do traseiro, ele deve alcançar, se é que já não está alcançando neste momento, mas caminha para um preço histórico no Brasil. Os valores nominais, eles vêm caminhando para cifras históricas. E isso está muito relacionado às expectativas de exportação e aos contratos que já foram feitos por parte da indústria frigorífica. A indústria frigorífica, inclusive, na última semana, ao ter a confirmação, e nós trouxemos em primeira mão aqui no Agricultura BR, assim que a Agrifato, antes mesmo do Ministério da Agricultura confirmar, a Agrifato, na época, na semana passada, foi a época, ela consultou a indústria frigorífica que já informava que estava tudo certo com as exportações para a China, não teria nenhum problema. Então, já melhorava, na semana passada, e bem, a oferta paga para boi gordo, aí falando com um amigo pecuarista do Brasil, que é uma parte importantíssima e grande parte dos telespectadores do canal do Boi. Então, desde a semana passada, temos uma presença maior da parte compradora, tem colocado um pouco mais de preço. O preço do traseiro do boi, da vaca, gordo, gado pronto, ele tem ficado melhor também e caminha para situações históricas no país. Em relação à carne suína, ele já é histórico. O preço da tonelada exportada já é o maior de todos os tempos e o volume também. Agora, temos aí uma outra questão.
Essa questão está ligada a essa fração lá do armazenamento na China. Não é apenas em torno da carne que está sendo importada pelos chineses, que sai do Brasil, que saiu dos Estados Unidos ou também de outros fornecedores. Quando se teve o anúncio, né, e principalmente quando se percebeu que é uma epidemia na China, a peste suína africana, quem tinha suínos com qualidade, ou seja, não infectados, mandou para baixo, foi para o gancho. Isso fez com que tivesse uma grande oferta de suíno pronto para o consumo e parte desses suínos, dessa carne suína, foi congelada. É por isso que a capacidade de armazenamento lá está extremamente alta, né? Tá no limite ali de armazenamento. Então, China deve ter um momento aí no qual vai precisar desovar esse estoque, vai consumir parte dessa carne suína armazenada e vai ter que comprar. E ali é muita gente, então as expectativas são realmente muito boas para o mercado. Na noite da última segunda-feira, a Agroconsult trouxe um dado extremamente importante. Trouxe números relacionados às suas estimativas para a campanha 2018-2019. Em relação à produção, a Agroconsult, que é responsável pelo Rally da Safra, nada alterou. Mas em relação às exportações, a empresa, que até o mês passado considerava um embarque total de soja de 67 milhões de toneladas, começou a enxergar que esse distanciamento de um acordo comercial entre China e Estados Unidos deve fazer vigorar um embarque ainda muito interessante de soja no Brasil e, com isso, elevaram as suas estimativas para 70 milhões e 500 mil toneladas a serem embarcadas na safra atual. E foi sobre este assunto que o diretor da Agroconsult, André Pessoa, conversou com o Canal do Boi. O Brasil ganhou vamos dizer assim, a prerrogativa de ser o grande fornecedor da China. Já foi assim o ano passado e vai ser mais intensamente esse ano. O ano passado a gente tem que lembrar que os americanos ainda exportaram um volume razoável para a China, porque primeiro já tinham vendido antes da guerra comercial ser deflagrada e depois tiveram uma trégua na guerra comercial a partir de dezembro do ano passado e algum volume foi contratado durante o período que eles tentaram ainda atingir um acordo. Esse ano não tem essa perspectiva. Nós vamos começar o ano agrícola internacional no segundo semestre desse ano, já sob a vigência de uma guerra comercial e uma retaliação forte da China às importações que vêm dos Estados Unidos. Então, nós basicamente vamos ter o Brasil e, de forma secundária, a Argentina ofertando soja para o mercado chinês, né? Você lembrou, inclusive, aqui aos exportadores que nós temos vamos dizer, um cancelamento de compras chinesas. Isso pode ocorrer, já está ocorrendo. O que a Agroconsult constatou nos números no mercado? Não, é assim, durante essa trégua que foi dada na guerra comercial a partir de 1º de dezembro do ano passado até o final de abril desse ano, muitas compras chinesas foram realizadas no mercado americano, cerca de 14 milhões de toneladas. Mas só 7 milhões de toneladas foram efetivamente embarcadas. Então ainda tem um volume grande de soja que está comprada, mas não está embarcada. Os chineses deveriam ter embarcado essa soja no mês de maio, agora no início de junho. Tiveram alguma dificuldade por conta das questões logísticas nos Estados Unidos, com excesso de chuva, teve muita inundação em algumas hidrovias, e eles deveriam executar o embarque dessa soja agora, no restante do mês de junho e mês de julho. Mas eles já sinalizaram que vão postergar parte desses embarques para agosto, né? O que o mercado começa a se questionar é que se de fato esses embarques serão efetivados ou, dependendo das conversas entre os representantes chineses e americanos nas próximas semanas em torno de uma possível avanço na questão de obter um fim da guerra comercial, se essas conversas não avançarem, se esses volumes não podem ser cancelados, né? E essa soja, em vez de sair dos Estados Unidos para a China, ela tenha que sair do Brasil, da Argentina ou de outras origens, né? Os preços tendem a se manter mais altos diante de um quadro como esse? Acho que hoje a principal sinalização para os preços vem do desempenho da safra americana, né?
Os americanos estão com dificuldade de executar o plantio da soja, já tiveram uma dificuldade enorme e não conseguiram plantar tudo que pretendiam de milho, o calendário já terminou. E agora a questão é se nesses próximos 15 dias aí até o final do mês eles conseguem plantar o restante da soja. Hoje saiu a informação de que tem 77% da área plantada e já deveriam estar com mais de 90% plantado. Ainda dá tempo, né, de plantio em 15 dias, capacidade operacional para plantar o restante da safra eles teriam. Mas o fato é que há uma sinalização do mercado climático de que as chuvas vão continuar e vão se intensificar nessas próximas 2 semanas, o que geraria uma dificuldade adicional para executar esse plantio. Isso é o principal motivo que dá sustentação aos preços do mercado internacional nesse momento. Se houver uma queda ainda mais acentuada do que a que já está prevista na safra americana, você teria uma valorização da soja, principalmente nas origens Brasil e Argentina. Da Agroconsult, comentando os últimos números que eles apresentaram na noite da segunda-feira. Por aqui, a Agricultura BR segue falando sobre termos que são ligados à soja. E ele está diretamente conectado a este fator que, de certo modo, foi citado de maneira velada pelo André Pessoa, mas que está ligado diretamente à China e Estados Unidos, o conflito comercial. E olha, antes do encontro, que a China, em princípio, disse que não ocorreria, mas que agora confirma que vai acontecer, o encontro entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, presidente da China, em Osaka, no encontro do G20, as 20 grandes nações do mundo, os técnicos dos dois países voltaram e vão ter uma reunião agora para tentar estreitar e melhorar a situação, tentar voltar a construir um acordo comercial antes da reunião dos dois presidentes em Osaka por conta do G20. Isso já traz alguma expectativa diferente para o mercado e foi o próprio Donald Trump que escreveu essa informação na sua página na mídia social Twitter. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Eu ressalto que lá em Chicago, os operadores, os investidores, meio que deram uma ignorada no último relatório de acompanhamento de lavoura e estão, de certo modo, ali realizando, né? Estão lucrando um pouco com essa alta que nós tivemos para a soja em Chicago. É o que vem acontecendo neste momento. Você vê uma coisa que não via há muito tempo, né? A soja em Chicago operando acima de $9. Você vê aqui a posição de julho a $9,11 mais 2 por bushel. Agosto, $9,17 mais 6. Setembro, $9,24 mais 6. E novembro, $9,37 por bushel, queda aí de 3 centes de dólar, de 2 até 3 centes de dólar. Uma das situações criadas em relação a esses investidores, eles acreditarem ali numa situação não tão desfavorável assim para a soja norte-americana, e estão utilizando, evidentemente, essa possível retomada para um acordo comercial entre China e Estados Unidos para derrubar os prêmios aqui no Brasil. O prêmio no Brasil recuou um pouco, daqui a pouco eu mostro aqui na Agricultura BR. Porque antes de falar de prêmio da soja, nós vamos falar sobre o dólar comercial. E tudo que eu disse a respeito dos elementos internacionais de China e Estados Unidos servem como fundamento e, claro, aqui a política brasileira também. Nós tivemos o Senado Federal, nesta última terça-feira, inclusive, derrubando o decreto de armas do presidente Jair Bolsonaro, que ontem, ao vivo aqui no canal do Boi, o presidente Jair Bolsonaro tinha feito um apelo para não vetarem o decreto. Foi vetado. Vamos ver agora como é que se comporta dólar no Brasil. O dólar no Brasil vem com uma ligeira alta, 0,28% de alta para a moeda norte-americana, negociada R$ 3,87 para a moeda norte-americana no Brasil. Câmbio ligeiramente mais elevado. Nos Estados Unidos, uma expectativa talvez um pouco melhor para uma conversa mais acentuada entre China e Estados Unidos, isso sendo utilizado para dar uma pressão, de certo modo, nos valores negociados com soja. E o Walter Pulga agora comenta por que dólar vem com essa ligeira alta e como é que vem os mercados de ações aqui no Brasil, principalmente as empresas agropecuárias. Pulga, é com você. Olha, o que acontece, Fabiano, é que o mercado de câmbio olha hoje para o resultado da reunião do Federal Reserve
e também para o resultado da nossa reunião aqui no Brasil do Conselho de Política Monetária. O que se espera é que a taxa de juros nos Estados Unidos seja mantida no mesmo nível, mas que os coordenadores, os conselheiros, né, do Federal Reserve, os técnicos, indiquem se a taxa de juros lá fora, lá no mercado americano, serão mais baixas daqui para frente. Caso isso ocorra, haverá uma oferta maior de dólares no mercado. Portanto, por enquanto, de olho lá. Enquanto estão de olho, o mercado sobe, né? Agora há pouco você falava já acima de 13,87, a 13,87 mais 31, frente ao real, o dólar sobe 0,36%. Agora hoje, no final do dia, logo após o fechamento do mercado de ações, do mercado de derivativos, das operações na Bolsa, o Conselho de Política Monetária vai anunciar a nova taxa de juros, que se espera seja mantido aí na faixa de 6,5% ao ano, abaixo disso, né? Nada que fuja do que já se espera. Enquanto isso, o Banco Central contém aí uma alta mais acentuada do dólar, ofertando 2 bilhões de dólares no mercado através de operações de venda de dólar com compromisso de recompra. Ontem o Banco Central já foi ao mercado com 2 bilhões de dólares. E hoje, mais 2 bilhões de dólares. São 4 bilhões de dólares, fora aquelas operações com swap cambial tradicional, que também visa rolar quase 11 bilhões, mais de 10 bilhões de dólares, que teriam vencimento agora em julho. Ou seja, o Banco Central continua a ofertar dólares no mercado para conter aí uma alta mais acentuada do dólar. E está dando resultado, né? Estamos às vésperas de um feriado, mas o mercado volta a trabalhar, mercado financeiro, na próxima sexta-feira. Provavelmente com um volume menor, mas sob forte influência na sexta-feira do que ocorre lá fora. Enquanto isso, a Bolsa vai agora há pouco cedendo. Depois de passar ontem dos 99.400 pontos, Fabiano, o que ocorre nesta sexta-feira, nesta quarta-feira, é um recuo, já na véspera do feriado, né? Muito normal isso. Queda de 0,35%, índice Bovespa agora há pouco operava aos 99.060 pontos, agora aos 99.207 pontos neste momento, tem uma queda aí de aproximadamente 0,20%, 0,25%. Ou seja, o mercado vai recuando, né? Enquanto isso as ações da Vale continuam subindo, viu? Destaque hoje é para a Vale do Rio Doce, com alta de 0,29%. Entre as maiores altas nós temos JBS tem alta agora de 2,28%, e entre as maiores baixas nós temos Companhia Siderúrgica Nacional, Usiminas, que tiveram forte alta recentemente por conta de minério de ferro. Mas o destaque entre as maiores altas hoje é o JBS, no agronegócio, com alta de 2,28% a R$ 21,06. O mercado de bolsa se acomoda em níveis mais baixos, mas ainda assim acima de 99 mil pontos, o que nós não atingíamos há pelo menos 3 meses, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Lembrando também, o Pulga trouxe dados importantes, né? Expectativa para hoje aqui no Brasil, inclusive, é que o Comitê de Política Monetária Nacional mantenha a taxa básica brasileira de juros. Essa taxa básica brasileira de juros deve mudar, agora na opinião de cada vez mais economistas vão acreditando que essa taxa de juros muda após a aprovação da reforma da Previdência. Ela deve ser reduzida, e aí na próxima participação do Pulga vou até questionar. Os Estados Unidos reduzindo a sua taxa de juros é positivo para o Brasil, para não ter saída de capital para os norte-americanos. Então, se lá cair e aqui cair também, acaba ficando numa situação confortável para os investimentos em bolsa aqui no Brasil. Vamos falar agora de soja negociada nos portos. Nós temos aqui alguns números para os portos brasileiros de Santos e Paranaguá. É uma antecipação aqui de feriado. Vem a R$ 83,00 a saca de 60 quilos. Poderia ser um pouco melhor, porque nós temos um certo recuo para os prêmios pagos nos portos brasileiros e, neste momento, temos R$ 83,00 a saca, poderia estar até um pouco mais alto. A apuração aí da Grãos Corretora é o que a Agricultura BR destaca neste momento. Daqui a pouco eu volto, vou falar a respeito do mercado de milho, vou falar também de alguns desdobramentos do lançamento do Plano Safra. Aqui o pessoal está dizendo o seguinte: esse é o primeiro Plano Safra que vai cumprir o que promete. Então, por isso que ele tem um fator histórico. Daqui a pouco eu comento um pouco aí com os telespectadores que estão online conosco. Mas antes, vou mostrar um pouco da cidade de Campo Grande, aqui os arredores do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Canal do Boi, parte da estrutura
do Canal do Boi, também uma visão de parte da panorâmica aqui da cidade de Campo Grande. Nós vamos para o intervalo comercial, eu volto já. E o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2019-2020 foi lançado nesta última terça-feira com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Nele foram confirmados 225 bilhões de reais, um pouco mais do que isso, para a situação de produção agrícola no Brasil. Termos importantes, foi mantida a taxa, tanto para o médio produtor quanto para o pequeno produtor e agricultura familiar. Uma situação que foi uma grande luta do Ministério da Agricultura e que precisa ser comemorada. Um outro elemento importante está ligado ao seguro rural. E o seguro rural brasileiro vai contar com R$1 bilhão à disposição. É mais do que o dobro que se tinha na última campanha. Vamos ver os dados aqui que nós trazemos em destaque no Agricultura BR, que exemplifica um pouco o que nós temos. Subvenção para o seguro rural brasileiro, R$1 bilhão. Na campanha passada eram R$400 milhões apenas. O número ou a área que será atendida, 15.600.000 hectares, também praticamente dobra, são números realmente bastante relevantes. 212 mil apólices de seguros é o que nós temos aqui em relação ao que vai ser feito para a produção rural brasileira. E olha, nós trouxemos isso ao vivo aqui no Agricultura BR, durante o lançamento. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou e os especialistas da área automaticamente já começaram a colocar o seu posicionamento. Foi o caso aqui da analista de mercado de seguros e que representa a coordenação, ela é coordenadora da Comissão de Seguro Rural, o Sincor do Estado de São Paulo, a Karen Mattielli, que participou do programa, já gravou para nós e mandou ali o seu posicionamento em torno daquilo que foi apresentado pelo Ministério da Agricultura e com uma avaliação muito positiva. Veja. Plano Safra, anunciado agora há pouco pela nova ministra, pelo presidente Jair Bolsonaro, trouxe números surpreendentes. O seguro rural, que sempre foi um gargalo no nosso país, um país produtivo, um país onde o produtor rural, o agricultor, o pecuarista sempre investiu para ter uma maior rentabilidade. Neste Plano Safra, ele está sendo valorizado e ele está sendo incentivado a proteger a sua atividade. Não existe evolução de um tempo, de uma sociedade sem ter um seguro. O Brasil começa agora a despertar para a proteção daquilo que nos move, que é o agronegócio. Parabéns, Tereza Cristina, parabéns, presidente Jair Bolsonaro, parabéns a toda a equipe que certamente soube valorizar a importância da proteção do agronegócio. Agora é caminhar para que a gente tenha sustentabilidade, que tenha previsibilidade desse orçamento, para que o produtor rural entenda que o seguro é importante e que ele tem o apoio cada vez mais deste novo governo. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o milho e a produção brasileira. Nós vivemos um momento também histórico em relação ao milho. É uma safra recorde. As estimativas de produção estão com uma variação entre 97 milhões de toneladas até 103 milhões de toneladas. E o preço, no momento em que está se colhendo o milho e que deveria recuar, neste momento nós temos o preço do milho muito consolidado no país, inclusive com elevação, como os estudos que a Agricultura BR trouxe na última semana, mostrando elevação para os valores. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco a respeito deste assunto, mas antes eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior de novo, eu vou voltar até São Paulo, porque o Pulga conversou com o André Pessoa, na oportunidade a Agroconsult trouxe números para a soja e para o milho também. A Agroconsult acredita numa produção de 101 milhões de toneladas de milho e está vendo um mercado fortalecido para os negócios, para o agricultor, Pulga, porque para quem quer comprar está pagando mais caro por esse milho, não é isso?
É isso mesmo. Quem procura milho agora vai pagar um pouco mais caro. E o Brasil vai aumentar as exportações, Fabiano. Segundo a Agroconsult, nós vamos produzir mais de 101 milhões de toneladas de milho, é a estimativa, e devemos exportar 38 milhões de toneladas. Vamos avançar sobre mercados até então que recebiam milho dos Estados Unidos, né? Bom, tudo isso foi discutido no 12º encontro de previsão de safra da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Agora, a expectativa é de que nós tenhamos não só um recorde de exportação, mas também um recorde de consumo. O Brasil vai consumir, pela primeira vez, isso é um recorde, mais de 60 milhões de toneladas, notadamente a indústria produtora de carnes. Fora isso, aumento ainda da utilização de milho para a produção de etanol. Eu estive com o André Pessoa, que comentou sobre soja e sobre milho, e veja o que ele disse sobre milho para os exportadores brasileiros. Acompanhe. Ao comentar sobre milho aos exportadores, você apresentou um dado da Agroconsult muito significativo. Nós vamos atingir exportações da ordem de 38 milhões de toneladas de milho. Isso é factível nesse momento? É factível. A gente tem uma produção espetacular na safrinha desse ano. Vamos produzir aí mais de 74 milhões de toneladas. No total, o Brasil vai ter uma produção esse ano superior a 100 milhões de toneladas de milho. Nós estamos estimando 101,2 milhões de toneladas. Então, milho tem, né? Logística tem, porque como nós vamos exportar menos soja do que ano passado foram quase 84 milhões de toneladas. Esse ano a gente está prevendo algo entre 70 e 71 milhões de toneladas. Tem espaço na logística para exportar um volume maior de milho e tem demanda. Essa sinalização de que a safra americana de milho vai ter uma quebra muito expressiva esse ano, porque já não conseguiu plantar toda a área e a área que está plantada está se desenvolvendo em condições desfavoráveis, abre uma perspectiva não só do Brasil recuperar os clientes que perdeu para os Estados Unidos no ano passado, mas atender clientes que seriam atendidos por milho americano esse ano. Então a gente já tem aí cerca de 32, 33 milhões de toneladas comprometidos com a comercialização e a gente acredita que facilmente a gente pode chegar no número aí de 37, 38 milhões de toneladas esse ano, o que seria um novo recorde de exportação brasileira de milho, já que o ano que a gente mais exportou foi 34, né? Então a gente está bastante convencido de que não só os números de exportação nesse segundo semestre vão ser muito robustos, mas a sinalização para negócios já do ano que vem, da safrinha do ano que vem, já começaram, né? Com bons patamares de preço, obviamente sustentados num patamar de preço internacional acima dos $4 o bushel e com uma demanda bastante robusta, já sinalizada, de clientes que antes eram atendidos pelos americanos, que agora vão precisar do milho brasileiro, do milho da Argentina, do milho da Ucrânia, mas principalmente do milho brasileiro. Plantações de milho devem crescer, produção deve crescer, e esse mercado cresce junto em todo o mundo? Aqui no Brasil, a gente tinha uma perspectiva de que o ano que vem, a safra de 19-20, não seria um ano de crescimento no milho. A expectativa era uma queda na área plantada do verão, uma pequena queda, e uma estabilidade na área plantada de safrinha. Com essa perspectiva nova do mercado internacional, a gente acredita que a área plantada do verão possa crescer um pouquinho, principalmente nos estados do sul, que tem bastante consumo de milho, mas crescer novamente de forma expressiva na safrinha. Aí entre 5%, 6%, 7% é o número que a gente está trabalhando de crescimento na safrinha do ano que vem. Esse ano já teve um crescimento significativo e tem um espaço para crescimento do ano que vem, dado que os negócios antecipados serão realizados num bom patamar de preço, garantindo uma rentabilidade boa para os produtores. Essa é a sinalização que o produtor precisa para comprar os insumos de forma antecipada e se programar para uma safra maior. A única questão que vai ficar em aberto é o calendário de plantio. Esse ano foi muito bom porque a soja plantou cedo, antecipou o ciclo por conta da seca e a gente teve o melhor calendário de plantio de safrinha da história. Não é o normal acontecer isso, então deve ser um pouquinho mais atrasado o ano que vem, mas a sinalização de mercado é suficiente para a gente contar com um aumento de área plantada na próxima safrinha e também um pouquinho na safra de verão. Rentabilidade para o produtor de milho também tende a melhorar deste ano para o outro? Sim, a ideia é de que a gente possa ter em 2020 rentabilidades melhores do que foram alcançadas agora em 2018, 2019, não foram ruins, né? Tanto a safra de verão deu uma margem razoável, a safrinha está dando uma margem muito boa, porque não só preço, mas produtividade muito boa.
Então, a sinalização é que o ano que vem a gente possa manter esse patamar, inclusive ampliar, mesmo que a gente considere que houve um aumento significativo nos custos de produção, né? Se a gente tiver o ano que vem uma produtividade dentro do normal, em termos climáticos, a gente não tiver nenhum problema, com esses níveis de preço que estão aí sinalizados para o ano que vem, nós vamos ter uma boa rentabilidade do milho novamente, muito provavelmente superior a desse ano. E atenção, produtor de milho de todo o Brasil e todas as cadeias produtivas que demandam por milho. Olha só, aquilo que nós estávamos falando, que estava rodando aí a boca pequena, eram apenas rumores de mercado, parece cada vez mais que será consolidado. O que é? São produtores de etanol lá nos Estados Unidos que estão procurando milho aqui no Brasil para manter a sua atividade e a produção também do biocombustível em território norte-americano. O que é que está acontecendo? Não é a primeira vez que você ouve aqui no Agricultura BR que há uma movimentação, ou pelo menos muita gente falando a respeito de compra de milho brasileiro para produzir etanol nos Estados Unidos. Olha, isso parece que está cada vez mais claro. Tanto é que num evento promovido pela UNICA, a União Nacional da Indústria de Cana-de-Açúcar, o Ethanol Summit, se falou isso abertamente. O que nós temos hoje que dá esse entendimento, além, é claro, das conversas interpessoais que estão acontecendo por aí? O primeiro fator é a valorização do milho negociado na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Apenas de maio até agora, e esse até agora é até essa última segunda-feira, o valor para o mais curto prazo, ele valorizou 25%. Os valores negociados nas posições de mais curto prazo, negociada com milho nos Estados Unidos, é a maior dos últimos 5 anos. Portanto, milho segue subindo nos Estados Unidos, no momento em que os norte-americanos sequer conseguiram fazer o cultivo do cereal dentro da chamada janela ideal, os parâmetros ali da onde deveria ser cultivado esse milho. E isso é muito positivo, principalmente para o preço internacional, já que milho em Chicago está caro, o milho disponível nos Estados Unidos vai caindo e aqui no Brasil os preços vão subindo e sobem, como eu já disse, em plena colheita. A colheita de uma grande safra, uma das maiores segundas safras da história no Brasil, mesmo com essa situação, milho tem preço consolidado, vem sólido e com perspectiva de elevação. Vamos saber então como é que vem milho em Chicago agora, vamos saber como é que o mercado norte-americano vem negociando o cereal. Nós temos milho hoje andando para trás um pouco, vai caindo de 1 cento de dólar até 4 centos de dólar neste momento, e a posição de julho é negociada a 4 dólares 48 centos mais 2 por bushel. Setembro, 4 dólares 52 centos mais 4. Dezembro, 4 dólares 59 centos o bushel, e a posição de março de 2020 negociada neste momento a 4 dólares 63 centos mais 6 por bushel. São os negócios que temos agora com milho em Chicago. Por que milho hoje está recuando? Por que soja em Chicago está recuando? Porque a situação não mudou. Os norte-americanos não conseguiram cultivar dentro da janela ideal e soja está tendo uma grande dificuldade. Falta mais de 1/3 da soja norte-americana para ser plantada e provavelmente não vai acontecer dentro do período chamado de janela propícia para fazer o cultivo. Os fundos de investimento estão, desde esta terça-feira, estão colocando um pouco no bolso, embolsando um pouco da rentabilidade que tiveram com as altas das principais commodities negociadas na Bolsa norte-americana.
Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é o mercado do café. Eu começo falando um pouco a respeito do que acontece com o mercado do café arábica, principalmente as negociações internacionais que acontecem na plataforma Ice Futures, na Bolsa de Nova York. E é o que você acompanha comigo agora. Vamos saber como é que vem as posições de curto prazo. Hoje vem com ganhos. Nós temos posição de julho, negociado 96 centes mais 35 a libra peso. Neste momento, vai ganhando cerca de 2 centes de dólar. Setembro, 98 centes de dólar, negócios neste momento, mercado futuro do café arábica. Posição de dezembro, negócios a $1, 1 cente, mais 55 por libra peso. E março de 2020, posição negociada a $1, 4 centes, mais 85 por libra peso. É o que nós temos com os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Agora eu mudo de variedade de café, vou falar um pouco a respeito do Robusta, negociado na Bolsa de Londres. E o café Robusta é uma influência muito importante para os negócios com café Conilon aqui no Brasil. Robusta vive um momento bem distinto, no qual há uma recuperação total para o café Robusta produzido no Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade. Por lá, a produção também vai chegando a números recordes. Aqui no Brasil, há uma recuperação praticamente total também para a produção do estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de Robusta aqui do Brasil. Com isso, nós temos valores negociados no mercado internacional na casa de 1.400 até, no máximo, 1.500 dólares a tonelada. Vamos saber como é que vem as referências negociadas agora na Bolsa de Londres. Nós temos aqui posições negociadas abaixo da marca de 1.400 dólares. Posição de julho vai ganhando 0,37% e negociada a 1.345 dólares a tonelada. Setembro, 1.378 dólares, alta de 0,43%. Novembro de 2019, 1.404 dólares a tonelada, elevação de 0,42%. E janeiro de 2020, posição negócios agora com alta de 0,21%, 1.424 dólares por tonelada. São os negócios que temos agora com café Robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de plano agrícola, falo um pouco de algumas situações que foram apresentadas durante o lançamento transmitido aqui pelo Canal do Boi nesta última terça-feira. Eu vou fazer 2 convites para você. O primeiro é para você pegar o seu telefone agora e baixar no seu celular o SBA Play. É um aplicativo, é um app no qual você vai ter a programação aqui dos canais, do Canal do Boi, do Agro Canal, tem notícia, tem informação e muito mais. Então você baixa aí no seu celular o app SBA Play e você vai poder acompanhar a programação do Canal do Boi aonde quer que esteja. A outra, que você pode usar o mesmo aparelho, é você mandar uma mensagem aqui para nós através do Facebook, do Twitter ou pelo WhatsApp. O número está na tela, o número é 67996562266. Eu aguardo aí as suas informações, foto, vídeo aí da sua fazenda. Eu volto já. E segue em ritmo acelerado o plantio do trigo no estado do Rio Grande do Sul. É o que você vai acompanhar conosco agora na reportagem de Viviane Lara. O levantamento semanal da Emater divulgou as condições atuais das lavouras gaúchas de trigo. A semeadura apresentou grande avanço da cultura em toda a parte do Rio Grande do Sul, consequência de dias com clima favorável. O solo apresentou umidade adequada para a atividade, realizada inclusive durante a noite. No estado, a safra deve ser de aproximadamente 740 mil hectares. Até o momento, 50% da área total foi concluída. Nas regiões da fronteira noroeste Missões, o plantio atingiu metade da área prevista e, embora tenha sido intenso durante a semana, está atrasado de acordo com o calendário previsto, segundo o informativo.
Muitos produtores estão semeando sem financiamento e, consequentemente, sem seguro. As lavouras já implantadas apresentam boa emergência, retomando o desenvolvimento e apresentando coloração verde mais intenso. O mercado do cereal ficou praticamente estável se comparado ao da semana anterior. O preço médio no Rio Grande do Sul é de R$ 40 a saca. Já o preço para o produto disponível em Cruz Alta é de R$ 48. E daqui a pouco o Agricultura BR responde a perguntas de telespectadores sobre o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, os recursos disponibilizados no Plano Agrícola Pecuário, safra 2019-2020. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. A Agricultura BR agora traz em destaque alguns elementos que foram apresentados no Plano Agrícola Pecuário 2019-2020. É o primeiro plano lançado no governo de Jair Bolsonaro e representa uma conquista muito forte para o Ministério da Agricultura, que conseguiu um aporte financeiro maior, 225 bilhões de reais, manteve as mesmas taxas de juros para a classe média rural e também para o agricultor familiar e os pequenos produtores. Essa conquista ela é muito relevante porque consegue dar manutenção em relação àquilo que está tendo de atividade para essas qualidades ou esses critérios de produção rural no campo e de tomadores de crédito rural. Nós vamos saber agora outros fatores também que estiveram envolvidos. Eu lembro que a transmissão aqui do Canal do Boi contou com Douglas Piovesan, ele que é coordenador de mercados do Sicredi, e também com o nosso consultor de agronegócios, João Pedro Cuti Dias. E claro, eu estive aqui com eles, trazendo essas informações ao vivo, direto de Brasília. Bom, e sobre esse assunto e também outros fatores que aconteceram no lançamento do plano, eu converso agora com o repórter Vinícius Souza, está na redação do Canal do Boi. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, olha só, ontem o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, o Márcio Lopes de Freitas, avaliou como positiva o lançamento do Plano Safra 19/20, que foi ontem, na terça-feira, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, como você bem disse. O Márcio afirmou que o plano atende às prioridades dos produtores rurais e cooperativas agrícolas e que as cooperativas tiveram voz reconhecida em um processo de construção democrática que contou com a participação de todo o segmento. A gente vai acompanhar agora um pequeno trecho do que o Márcio falou durante a participação dele no discurso da OACB. Nessa empreitada global contra a fome, o Brasil é o principal protagonista, presidente. Nós teremos que crescer até 2027, sem dúvida nenhuma, 40% da nossa produção. E dá para fazer isso. Porque essa agricultura de nova geração sabe fazer agricultura de nova geração. Nós podemos fazer isso. Com o apoio e reconhecimento do governo, sem dúvida nenhuma, nós vamos bater mais essa meta. E olha só, Fabiano, antes do discurso, o Márcio protagonizou uma cena bem descontraída com o presidente Jair Bolsonaro. Confira. Com a palavra, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Márcio Lopes de Freitas.
bagunça, presidente, desculpe. Obrigado. Esse é o nosso presidente. Como você viu aí, um momento bem descontraído entre o presidente e o Márcio, o presidente da OCB, foi muito bacana. Lembrando a você que isso tudo aconteceu ontem com transmissão aqui pelo canal do Boi. Fabiano, é com você. Tá certo, obrigado pela participação, Vinícius. Estou vendo ali minhas colegas Naira Pache, também a Julian ali produzindo, trabalhando ali a Agricultura BR, daqui a pouco também, das 17h20. E olha, logo após que tivemos o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário, o nosso repórter Saulo Lopes conversou com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Como a gente fala nas competições, e foi dada a largada. Mais de 225 bilhões de reais o Plano Safra. A ministra Tereza Cristina, que coordenou uma multi-equipe de técnicos, outros ministros, ex-ministros. Tereza, é para comemorar, né? Com certeza. Eu acho que nós fizemos um Plano Safra dentro da situação atual, de orçamento apertado. Eu acho que foi o melhor que se conseguiu. E acho que ele vai atender a agricultura brasileira. E o que eu acho muito bom é que nós estamos atendendo os pequenos, os médios e os grandes. Então, o nosso Plano Safra esse ano é uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo. Tá, aí você viu a ministra Tereza Cristina, e agora a gente continua falando, de certo modo, do Plano Agrícola Pecuário, lançado nesta terça-feira, com transmissão pelo canal do Boi, e agora nós vamos ver a participação, algumas participações de telespectadores que entraram em contato aqui com a Agricultura BR, com o canal do Boi, e você vai saber da participação agora. Veja só, nós temos aqui o Álvaro Luiz, de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte: boa tarde, o Plano Safra atende às demandas essenciais para o equilíbrio socioeconômico no nosso país. O Álvaro Luiz parece que gostou bastante do lançamento desse plano. E ele diz o seguinte: gostaria de saber como fica o acesso e as taxas para a linha de FCO aos agricultores, e agradece aqui o Agricultura BR. Eu que agradeço a você, Álvaro, obrigado pela participação aqui no nosso programa. E olha, nós estudamos, eu, João Pedro, também o pessoal do Sicredi, estudamos ali o que foi colocado à disposição via FCO, e eu vou trazer agora parte dessas respostas, desses elementos que nós conseguimos extrair do plano que foi lançado nesta terça-feira. Veja só que nós temos aqui na tela um aporte financeiro, não só para o FCO, mas para todos os fundos constitucionais que são disponibilizados no Brasil, como o Fundo Constitucional, que acontece na região norte do Brasil, como acontece no centro-oeste, nós temos alguns aportes, né, para o nordeste também. Então, os fundos constitucionais, eles vão contar para essa safra 2019-2020 com um recurso total de 6.230 bilhões de reais. A carência é de 3 anos. E aí o que acontece em relação aos recursos disponibilizados? Eles vão acontecer através do aporte financeiro que foi contratado. Portanto, ele vai ter uma variação aí que pode chegar, né, sai de uma taxa ali de 7%, pode chegar até 8,5%, mas isso depende bastante da tomada, do tomador de crédito e do aporte que vai ser colocado à disposição via contrato do FCO. E olha, você pode participar do programa através dos nossos quadros e, claro, mandando questões aqui para o programa. Você pode mandar através do Twitter, do Facebook e também pelo WhatsApp no 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Vou para o último intervalo comercial desta edição. Daqui a pouco eu volto falando um pouco sobre soja negociada nos Estados Unidos, soja em Chicago. Vou falar um pouco também sobre dólar e outras questões importantes aí para o sojicultor brasileiro. Eu volto já. Nós vamos falar agora sobre a produção
da produção agrícola e pecuária e os seus impactos sobre a economia lá no estado do Rio Grande do Sul. Você vai acompanhar o que vem acontecendo por lá na reportagem de Viviane Lara. A Farsul divulgou na última semana um levantamento que aponta o impacto das lavouras gaúchas na economia do estado. Foram considerados os números da safra 2019 cruzados com os dados divulgados pelo IBGE, referente ao mês de abril. De acordo com o estudo, para cada R$1 colhido no campo, são gerados outros R$3 para o Rio Grande do Sul, se considerada toda a cadeia produtiva do agronegócio. A produção de grãos teve aumento total de 4% frente ao ano passado, puxado por culturas como milho, 26% e trigo, 17%. Em paralelo, a forte queda da cultura do arroz, 13%. Para este ano, o PIB do agronegócio gaúcho está estimado em mais de R$108 bilhões, 3,2% abaixo do ano passado. Apesar do estado registrar maior volume produzido, a safra 2019 foi marcada por um volume bruto de produção 3% menor. Um dos fatores que contribuiu para a queda foi a inflação, que reduziu os preços no quadro geral em 2%, comparado a abril de 2018. Esta redução dos preços ocorreu mesmo após 9% do aumento no último mês de dezembro, quando as lavouras estavam se desenvolvendo. Além disso, 88% do faturamento da safra 2019 foram destinados ao pagamento de custos operacionais, 12% a mais do que no ano anterior. A riqueza gerada pelo campo e compartilhada com os fornecedores ultrapassou a marca de R$29 bilhões. A Agricultura BR agora volta a trazer para você os destaques para o mercado da soja. Eu ressalto que soja nos Estados Unidos continuam com os fundamentos bem próximos àquilo que nós estamos dizendo aqui. Muita dificuldade em relação ao plantio, ao cultivo da campanha 2019-2020. O fator climático não melhora, para não dizer que não melhora. Houve algumas situações de um pouco melhor desempenho em alguns estados norte-americanos. Um deles é Minnesota, que não tem uma área tão grande assim, mas o estado de Iowa, que junto com Illinois são os maiores produtores de soja nos Estados Unidos, ali sim houve uma melhora muito forte no clima e aí o plantio andou nesse estado, que é o segundo maior, às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo, mas um dos dois maiores produtores de soja norte-americano. Lá, entre os investidores, muita gente aproveitando a situação das elevações, soja nos Estados Unidos volta a ter marcas acima de $9, e isso remunera o produtor norte-americano, mas muita gente aproveitando para colocar no bolso um pouco dos ganhos acumulados nestas semanas. Vamos saber então como é que vem soja negociada em Chicago. Você tem aqui Chicago operando agora com uma queda um pouco mais expressiva, 5 centes de dólar de recuo para as posições negociadas na Bolsa Norte-Americana, fator balizador para o produtor de soja brasileiro. Julho, negócios a $9, 8 centes mais 4 por bushel. Agosto, $9, 15 centes o bushel. Setembro, $9, 21 centes mais 4. E a posição de novembro é negociada neste momento a $9, 34 centes mais 6 por bushel. São os negócios que temos agora com a soja norte-americana. Falo agora de um outro
termo, né? Outro fator balizador para preço de soja. Eu estou falando agora a respeito do dólar. Dólar comercial hoje, ele anda na expectativa em relação ao que pode decidir o Banco Central norte-americano. A expectativa é que o Banco Central dos Estados Unidos mantenha ainda a sua taxa de juros. E aqui no Brasil também tem reunião, só que aí é o Comitê de Política Monetária Nacional, que de acordo com todos os economistas consultados pelo Agricultura BR, deve manter a taxa básica brasileira de juros, a taxa Selic, no mesmo patamar. Ela só deve se alterar mesmo depois da aprovação da reforma da Previdência. Então vamos saber como é que vem dólar agora. O dólar vai em compasso de espera. Temos dólar subindo nesta quarta-feira, uma alta de 0,37% para a moeda norte-americana. Posição agora para dólar comercial em R$ 3,87 mais 4. É isso que vai trazendo aqui o Agricultura BR em relação aos fundamentos para o mercado da soja. Eu lembro que eu volto logo mais às 17h20, aí já com o fechamento do mercado, já as expectativas para esta próxima quinta-feira, que é feriado no Brasil e também em diversos outros países. A todos uma ótima tarde e até mais.